Bom, terminou o semestre no Judiciário. O Supremo Tribunal Federal encerrou na sexta-feira as atividades no primeiro semestre de 2022. Em sessão plenária, o ministro Luiz Fux, presidente da Corte, apresentou um balanço da atuação no período. Ele exaltou os números alcançados pelo tribunal e disse que os integrantes do STF vão continuar numa vigilância suprema para que as eleições de outubro sejam realizadas. O Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e sempre à altura da sua mais preciosa missão, a de guardar a Constituição Federal, com zelo pela segurança jurídica, com atenção ao sentimento constitucional da população brasileira, mantendo a sua vigilância suprema em prol da legitez da realização das eleições no nosso país. E na última sessão, antes do recesso no TSE, o ministro Edson Fachin, presidente da Corte Eleitoral, voltou a defender a urna eletrônica. Este tribunal zela pela transparência, pois onde há transparência, floresce a confiança. E é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral tem se dedicado diuturnamente a demonstrar a transparência em todas as etapas de sua atuação, especialmente no papel de administrador das eleições, e também demonstrar a confiabilidade de todo o instrumental para a realização do certame eleitoral, reforçando uma verdade assentada há mais de 2 décadas e meia. As urnas eletrônicas são seguras, são confiáveis e neste ano, especialmente na etapa de 11, 12 e 13 de maio último, foram uma vez mais aprovadas no recente teste público de segurança em sede de um teste público de confirmação. Constantino, temos um Supremo Tribunal Federal que acumula processos sobre os mais variados temas e temos justiça eleitoral, que poucos países têm. Aliás, essa justiça eleitoral que nos custa ali em torno de 10 bilhões de reais por ano, mesmo em ano em que não há eleição, Constantino. Lacombe, eu vou me repetir aqui, né? Porque todo programa é importante isso. Já vou deixar a deixa para Ana Paula ler lá o inquérito da Polícia Federal, né? Acho que todo programa deveria fazê-lo mesmo. Mas vamos lá, né? São palestrantes tentando persuadir o povo, né? E sem muito sucesso. Porque eles só têm isso, né? Palavras, tem que confiar, confia, la garantia sou eu. E não atenderam, por exemplo, as sugestões, as críticas, os requisitos oferecidos pelos militares, né? Pela inteligência militar do nosso país. Mais ou menos 1/3, para dizer o mínimo aí, dos eleitores desconfiam desse sistema que nós temos. E esse tipo de atitude que nós temos visto, né, com bastante recorrência, tanto que a gente traz aqui no programa todo domingo com uma sensação de déjà vu, né? Pô, já vi esse vídeo antes. Não, foi novamente um deles ali falando que o sistema é maravilhoso, por isso Butão, Bangladesh e Brasil adotam. Já a França, aquele ícone, aquele exemplo maravilhoso do pavão supremo, né, vota em papel. Mas enfim, o fato é que esse tipo de atitude alimenta a desconfiança. Eu, por exemplo, que sou meio cabreiro, meio cético, acho que essa urna é esquisita, tenho meus motivos, estudei um pouco o assunto. Sempre que eu vejo o Fachin insistindo tanto nesse tipo de narrativa, eu dobro a minha desconfiança, né? Então, o tiro está saindo pela culatra. Ana, e aí? STF, TS, barra TSE, agora é assim, né? STF barra TSE, tudo a mesma coisa. Exatamente. Lembrando que o nosso TSE é uma jabuticaba, é uma coisa única, né? Quase ninguém tem. Quase Acho que ninguém. Costa Rica tem alguma coisa parecida, mas como o nosso, como a nossa corte, não tem. Eu acho, Lacombe, que é até justo discutirmos, colocarmos no debate público, tudo bem, um Tribunal Superior Eleitoral, mas independente, que seja presidido por outras pessoas e
não membros do STF. Né? Ok, se essa discussão, eles querem encampar essa discussão, que o TSE não tenha absolutamente nenhuma ligação com qualquer outro ministro da Suprema Corte do Brasil. Agora, o Fachin dizer urnas confiáveis, vamos lá, Consta, já que você pediu, nós estamos aqui para isso. Relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do próprio TSE, pedindo aí recomendações para o aumento da segurança do nosso processo eleitoral. O que o relatório disse, uma parte, não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Ou seja, aquela viagenzinha, quando o eleitor aperta ou confirma e o voto vai para onde? A Polícia Federal disse, não sabemos, não é possível auditar, não sabemos se o voto cai no software, cai no computador, se o mesmo voto que foi teclado na urna é o mesmo que chega, porque não é auditável, não é auditável. E aí cabe também mencionar, né, a fake news do Barroso, que disse recentemente fora do Brasil, tentando encampar aí mais uma das falácias dele, de que o brasileiro estava pedindo voto às cédulas de papel. Isso jamais aconteceu. Contagem manual. Contagem manual, o que, aliás, esse nosso sistema desrespeita o artigo 37 da nossa Constituição, que pede escrutínio público, né? Todo ato administrativo precisa estar sob escrutínio público. E as nossas eleições, elas não são. Agora, dizer também, né, o Fux que enganou muita gente, quando ele sentou ali na cadeira da presidência, disse, precisamos ser mais discretos. O primeiro discurso dele foi bom. Falamos, opa, quem sabe agora vamos ter um ministro que vai puxar um pouco a Suprema Corte para onde ela tem que estar, no lado da Constituição, uma corte constitucional e não ativista e não política, mas infelizmente o ministro Fux foi levado aí, né, junto com... Pelo corporativismo, né? Totalmente. Lutador de jiu-jitsu, que decepção. Totalmente. Depois eles falam em a transparência, o Fachin falando, a transparência floresce a confiança. Que transparência, Lacombe, Consta? Nós tivemos um comitê de transparência eleitoral e esse comitê colocou sob sigilo os relatórios das Forças Armadas, né, técnicos super gabaritados, que estão aí por dentro de absolutamente tudo sobre a cyber war, né, a guerra cibernética, proteção das nossas fronteiras aí virtuais, e eles fizeram recomendações, né, 700 páginas, excelentes recomendações, e o tal comitê de transparência colocou sob sigilo. Não, vocês, Brasil, vocês não podem saber o que as Forças Armadas querem recomendar para a segurança do nosso processo eleitoral. Então, Lacombe, Consta, eu não sei o que vocês sentem, mas quando eles falam, parece que eu estou ouvindo assim, blá, 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 blá. É a mesma coisa porque os jargões, a retórica aqui de discursos floreados, o brasileiro não aguenta mais e eu acho que é isso que pega para eles. O brasileiro hoje sabe apontar e falar isso aí que o senhor está falando é mentira, como o Barroso foi enfrentado num auditório. O que ele chamou de falta de civilidade. Ser interpelado porque estava falando uma mentira, agora é falta de civilidade. Ele considera falta de civilidade. Algo inacreditável.